Vamos pegar as nossas Bíblias em João, capítulo 6. Hoje vamos falar do milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. 6, vamos ler do versículo 5 até o 14. Diz assim a palavra de Deus: Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: Onde compraremos pães para lhes dar a comer? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Filipe: Não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço? Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: Está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas isto que é para tanta gente? Disse Jesus: Fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes, quanto queriam. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram os que haviam comido. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: Este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Gilson, joga mais retorno para mim aqui, eu estou sem retorno, por favor. Então nós estamos aí na série sobre Jesus. Chegamos agora na série numa parte que fala dos milagres, né? Já falamos do milagre que Jesus fez num casamento, onde ele transformou água em vinho. Falamos que Jesus também é aquele pai aflito que chegou em Jesus e falou para Jesus ir lá visitar. Jesus, à distância, deu uma palavra de cura. Falamos também do Lázaro, quando Jesus Cristo mostrou o seu poder sobre a morte e mandou Lázaro sair para fora. Semana passada falamos daquela tempestade no barco. Jesus vem, eles acham que é um fantasma. Jesus andou sobre as águas, mostrando que ele tinha poder sobre a natureza. E hoje vamos falar sobre a multiplicação dos pães e peixes, mostrando que Jesus tem poder sobre a insuficiência. Onde não tem nada, pode surgir algo. Está no jeito aí, Gilson? Está no máximo esse retorno aqui? Máximo? Ok, então hoje vamos falar dos... Melhorou, chegou aqui também. 5 pães e 2 peixes. Vamos aí ver alguns versículos e fazer algumas aplicações para a nossa vida. Começando no versículo 5. Uma multidão com fome. Olha essa foto, gente. Olha o tanto de gente. E mais ou menos esse número de pessoas que teria, segundo a Bíblia. Olha o que diz: Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: Onde compraremos pães para lhes dar de comer? Os 4 evangelhos, pessoal, Mateus, Marcos, Lucas e João, falam desse milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. Os 4 evangelhos. Só que alguns têm uns detalhes, outros detalhes. Então, por exemplo, Marcos vai dizer que era 5.000 homens. 5.000 homens para comer. Aqui fala uma grande multidão. Se a gente pensar 5.000 homens, porque as mulheres e as crianças não eram contadas na época. 5.000 homens, se a gente pensar aí o dobro de mulheres, já são 10.000. Se a gente pensar aí mais 30% de criança, já vai para 13.000. Então imagine uma multidão aí de mais de 10.000 pessoas para se alimentar. Realmente era uma grande multidão de pessoas ali para comer. Essa multidão estava seguindo Jesus, estava indo atrás de Jesus, e claro, a multidão tem fome.
A gente está num culto aqui, alimento espiritual, mas daqui a pouco vai começar a bater a fome. Daqui a pouco você vai sair daqui, alguns vão na pizzaria, alguns vão em casa esquentar o almoço, alguns vão chegar em casa, estão de dieta, não vão comer nada. Mas é assim, todo mundo tem fome. Todo mundo tem fome, e essa multidão estava com fome. Jesus percebeu que eles tinham fome. E os discípulos, em Marcos, os discípulos falam assim para Jesus: vamos despedir eles, para eles procurarem alguma coisa para comer. Está lá em Marcos capítulo 6, versículo 36. Despede as pessoas para eles irem para as aldeias, para os campos, buscarem o que comer. Jesus fala: não, nós vamos dar de comer para esse povo. E assim começa o treinamento dos discípulos. Ele está treinando os discípulos, né? Ele está preparando os discípulos, porque Jesus vai embora, ele vai morrer numa cruz, e os discípulos vão continuar. Veja o versículo 5 e 6 aí de João 6. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe, onde compraremos pães para lhes dar a comer? Mas dizia isto para o experimentar. Veja bem, pessoal, dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Então, veja bem, estava treinando, fazia para o experimentar, estava testando. Jesus sabia o que ele ia fazer, ele ia multiplicar, mas ele estava treinando ali aqueles homens, a não só o alimento espiritual, mas ele queria mostrar também que o alimento físico é importante, que é importante a gente dar uma cesta básica, é importante a gente contribuir com os mais necessitados, é importante a gente contribuir, nem que for com muito pouco, 5 pães e 2 peixes, você pode compartilhar o seu alimento. Gente, uma das piores coisas nessa face da terra é o nosso egoísmo, Eu já contei essa história. Uma vez eu estava com os adolescentes da igreja em Cuiabá, e o menino da igreja, um adolescente, tinha ganhado um jogo, se eu não me engano era um War, Banco Imobiliário, não sei que jogo que era. E ele falou para a galera, olha, eu ganhei um jogo. E a galera: que massa, cara, vamos jogar. Não pode jogar, porque é novo. Né? Essa cultura egoísta é novo, vai estragar. Né? Quanta gente que tem prato, talher, copo do casamento, 30 anos atrás, está guardado aquele talher, aquele prato, vai morrer para quê? Vai ficar para quem aquilo lá, gente? Vai deixar para quem? Né? Então essa cultura do egoísmo, fala: não, nós vamos multiplicar, nós vamos dar comida para esse povo, nós vamos dividir o pão. Gente, olha, é uma coisa que a gente tem que lutar, porque a gente é egoísta. Temos que lutar com a nossa carne. Uma vez eu estava jogando basquete com um guri da igreja, um adolescente lá em Cuiabá também, jogando basquete. O menino passou um cara, não tinha água, a água era só aquela água da torneira, aquela coisa, jogando basquete na quadra. Passou um cara vendendo água, ele comprou 2 garrafinhas. Entenda bem, ele comprou 2 garrafinhas de água. Eu não peguei a garrafinha dele, falei: não, ele comprou é dele. E aí, jogando basquete, um cara que ele nunca viu na vida, chegou para ele e falou assim: ei, me dá um pouco dessa água. Ele pegou e deu uma garrafinha inteira. Assim: toma essa garrafa. Eu achei muito legal aquele gesto. Ele não era apegado naquela garrafinha de água. Quantos de nós, talvez, se fosse eu e você, dizíamos assim: olha, essa água eu paguei, essa água eu comprei. Né? Mas ele não, ele disse: não, pode pegar, está aqui para você. Veja que eu, pastor dele, eu não quis, porque eu falei: poxa, ele comprou essa água. Olha o meu pensamento, ele comprou, é dele. Um cara que nunca ele viu, pediu algo, ele deu. A gente precisa melhorar essa mentalidade egoísta que nós temos. E Jesus então estava dando essa lição, a lição do compartilhar, do multiplicar, de o que você tem, você poder ajudar o próximo. E Filipe está preocupado. Por que está preocupado? Porque é muita gente. 200 denários não bastaria, diz Filipe. Olha o que diz o versículo 7 aí. Respondeu-lhe Filipe: não lhes bastaria 200 denários de pão para receber cada um pedaço. O que é um denário, gente? Já falei muitas vezes aqui, denário era um pagamento de um dia de trabalho. A pessoa trabalhava de um dia, ganhava um denário. Então 200 denários é 200 dias de trabalho. É muitos dias de trabalho.
Se a gente fizer uma conta aí, claro que não dá para trazer na realidade do valor, mas fizer uma conta assim, bem assim, superficial, pensar no salário mínimo, R$ 788, pensar em 20 e poucos dias de trabalho, talvez pensando no sábado aí, talvez 24 a 25 dias de trabalho por mês, você multiplicar, dividir esse valor, 788 dividido por 24, 25, vai dar em torno de R$ 35 por dia. Se fizer R$ 35 vezes 200, daria em torno de 6 a 7 mil reais. Então, quem que tem 7 mil reais? Chega aqui agora, por exemplo, nós estamos com Jesus aqui, tem uma multidão para comer, 200 denários, quem que vai dar 7 mil reais aí para esse povo comer? Primeiro que na época não tinha cartão de crédito, na época não tinha débito, nem nada, era no dinheiro, ninguém tinha esse dinheiro, 200 denários, era muito dinheiro. Eles falam assim, nem 200 denários, que era muito dinheiro, nem muito dinheiro, vai dar para as pessoas comerem um pedaço de pão. Gente, não está falando aqui de refeição não, ele fala um pedaço, um pedacinho de pão. E agora eu acho que essa é a parte mais sensacional da mensagem. O menino vai ajudar, versículo 8. Um dos seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus, está aí um rapaz, na linguagem de hoje fala menino, que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas isto que é para tanta gente? Está aí um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas isto que é para tanta gente? Imagine a cena, gente, Jesus manda os discípulos alimentar, eles começam a circular no meio da multidão, ver se alguém tem dinheiro, ver se alguém tem comida, ver o que vai ser feito, começam a transitar entre as pessoas, e de repente o André vê um menino, um rapaz, que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas ele mesmo diz, gente, o versículo fala, mas o que é isto para tanta gente? Tipo assim, sabe quando você dá uma ideia e você nem acredita na sua ideia? Você fala assim, ó, eu acho isso, mas não vai dar certo. É isso que está acontecendo aqui. Ele dá uma ideia, mas ele não acredita na ideia dele. Ele fala assim, não, isso não serve para nada. Tem um menino que tem 5 pães, eu achei aqui. Achei um rapaz que tem 5 pães e 2 peixes, mas deixa quieto. Não vai servir para nada. Até o próprio André desistiu da ideia que ele teve. E o pessoal do 4x1, é uma banda, Gilson, é uma banda, eles fizeram um vídeo, essa música chama 5 pães e 2 peixinhos, eu acho legal que ele deu essa visão na música, essa visão de um garoto ajudando, de um garoto dizendo, olha, eu tenho aqui, eu posso contribuir, né? Eu queria que essa mensagem a gente pensasse nesse menino, contribuindo com Jesus, né? O milagre é de Jesus, mas o menino contribuiu, e essa música fala assim, né, que a mãe perguntou onde você vai, e ele fala, eu vou lá alimentar uma multidão, eu vou com Jesus, né? E aí o refrão diz, quem poderia imaginar que um menino poderia ajudar a alimentar uma multidão? É assim que Deus faz, usa quem Ele quer, menino, homem ou mulher, né? Todos nós podemos ajudar. O pão de cevada era um pão de pobre, 5 pães de cevada era muito pouco em qualidade e quantidade, talvez era um lanche do menino, do próprio menino naquele dia, era o seu lanche, o peixe e o pão, talvez o peixe com um sanduíche ali entre o pão e o peixe, uma coisa muito simples, e que fez uma grande ajuda. E assim o milagre continua, vamos indo para o final, versículo 10, Jesus dá uma ordem, as pessoas obedecem, disse Jesus, fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva, muita grama. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Aqui aparece o número em João, 5.000 homens, né? Eles assentam, obedecendo a Jesus, né? Obedecendo a Jesus. Olha, irmãos, amigos, se nós obedecemos a Jesus, o resto Ele faz, né? O resto Ele faz. Façamos a nossa parte, e o resto Ele vai trazer o sustento, o pão de cada dia, né? Obedeça. Não tem nenhuma pessoa que é um bom trabalhador, uma pessoa que é ético, que tem caráter. Já diz a Bíblia, nunca vi um justo mendigar o pão, né? Há sim trabalho, há renda,
há alimento, desde que a gente faça o que a palavra de Deus nos ensina. E Jesus então vai dar graças, no versículo 11, é sempre nós vimos lá em Lázaro também, ele dar graças antes de mandar Lázaro sair. Então Jesus tomou os pães, e tendo dado graças, distribuiu entre eles, e também igualmente os peixes. Interessante que diz, quanto queriam, né? Poderiam comer à vontade. Mas o que eu quero destacar aqui, gente, é a gratidão. Mais uma vez Jesus mostra, o milagre acontece, mas a gratidão está ali encharcada, está viva, né? Não reclamação, murmuração, gratidão, né? Obrigado, meu Deus, é pouco, mas obrigado, né? A gente tem que também aprender a parar de reclamar. E interessante, gente, a consciência de Jesus naquela época, versículo 12 e 14, nada se perca. Hoje fala tanto sobre desperdício de alimento, né? E Jesus naquela época já mostrando para nós esse cuidado. Versículo 12 a 14, quando já estavam fartos, interessante, comeram à vontade, disse Jesus aos seus discípulos, recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido, né? Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizeram, disseram, este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Fantástico, fez uma reportagem agora, acho que domingo retraspassado, acho que domingo no domingo, sem ser esse, no anterior, falando sobre o desperdício de alimento. Ele dizia, a reportagem, que 1/3 do que nós compramos no mercado, 1/3, achei pesada essa informação, 1/3 do que nós compramos no mercado vai para o lixo. 200 gramas mais ou menos no almoço, uma família desperdiça 200 gramas de alimento. Quem não lembra lá daquele, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui, quem não se lembra lá na sua casa, aquele requeijão, tem um pouquinho de requeijão lá no final, aí vai ficando, quando vê já venceu, joga fora, e tantas coisinhas que a gente vai jogando fora, é aquela criança que deixa um pouco no prato, e assim vai a fruta, né? A fruta passou, já estragou, e assim muito desperdício de alimento. O Brasil joga fora 40 mil toneladas de alimento por mês, 40 mil toneladas, né? Não sei se isso aqui é por dia ou por mês, eu esqueci de ver essa informação. Eu sei que é muito alimento desperdiçado, né? E Jesus então fala sobre os discípulos recolherem o que sobrou para que nada se perca. Interessante isso aqui, pessoal, né? Vamos evitar, quando a gente for no restaurante ou em casa almoçando, evitar deixar comida no prato, né? Evitar desperdício. A gente precisa aprender com essa história hoje também. Vamos encerrando essa mensagem, vamos concluir. Jesus mostrou nesse milagre que ele tem poder sobre a insuficiência. Era pouco, mas o pouco virou muito nas mãos de Jesus. Nós aprendemos que o menino contribuiu com o milagre. Então, ou seja, eu e você podemos também ser também assim uma pessoa que pode contribuir. Jesus ele precisa de nós. Jesus ele precisa de pessoas. Ele precisou do menino, o menino colaborou. Como disse o pastor Lucinho, né? Talvez nós somos um mané, né? Menino, homem é um mané. Talvez a gente não vale nada, mas ainda assim Jesus nos usa, porque ele conta conosco. Diz lá Paulo, né? Como ouvirão se não há quem pregue, né? Como Paulo fala sobre a necessidade de pessoas, e a gente sabe que ele conta conosco, ele conta comigo, ele conta com você. Amém? Vamos orar? Pai, agradecemos por esse estudo essa noite, por essa mensagem que falamos do milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. Pai, tantas lições para aqueles que estão vivendo um momento de dificuldade financeira. Podemos confiar que o Senhor há de dar graça, o Senhor vai de multiplicar. No momento oportuno vamos ter, Pai, o cumprimento da promessa de que não vamos mendigar o pão, uma porta de emprego, um milagre, até mesmo uma pessoa vai nos ajudar. Mas, Pai, não queremos só ser ajudados, queremos nessa noite pensar em ajudar.
em ser esse menino também que contribui, não só pensa em receber o milagre, mas está ali para ajudar o milagre a acontecer. Ó meu Deus, ajuda-nos a ser um instrumento nas suas mãos, instrumento de paz, de bênção, de ajudar aqueles que mais precisam, não pensar só em nós, não pensar em adquirir mais, enriquecer mais, mas muitas vezes, Pai, pensar também em colaborar com aqueles que têm menos do que nós, em oferecer o pão e o peixe para Jesus fazer um grande milagre. Assim, Pai, estamos disponíveis, ajuda-nos a servir melhor, no Teu nome oramos, amém.